Bom dia, a gente vai apresentar o trabalho sobre o rádio de Galena. Os integrantes desse grupo são Guilherme e eu, Gabriel. Vou dar uma introdução sobre o rádio. Ele foi um instrumento que facilitou bastante a comunicação, já que você podia ter acesso em casa e a qualquer momento. Ele vem do estudo sobre ondas eletromagnéticas, proposto por Maxwell, em 1864. Maxwell ele conseguiu descrever a teoria sobre as ondas eletromagnéticas, porém ele não conseguiu fazer nenhum experimento que comprovasse realmente a existência dela. Foi aí que entrou Hertz, em 1886 a 1889. Hertz ele conseguiu comprovar a teoria de Maxwell na prática, usando um experimento com bobinas que eram ligadas a faiscadores, e nessa teoria o sistema funcionava da seguinte forma: a bobina era descarregada e gerava uma faísca. Nisso, a outra bobina também liberava uma faísca, só que de intensidade e luminosidade um pouco mais baixa. Então foi aí que Hertz conseguiu ver que realmente isso só era possível graças às ondas eletromagnéticas. Ele conseguiu provar isso para todo mundo. Então foi aí que a teoria de Maxwell realmente foi aceita. O rádio de Galena foi criado no início do século XX, quase 50 anos depois da criação da sua teoria das ondas eletromagnéticas. Ele ficou muito famoso porque ele era um receptor de construção simples e não precisava de uma fonte de alimentação. A sua antena propunha isso a ele. Ele foi muito utilizado por isso na guerra, já que conseguiam construir ele fácil e não precisava de uma bateria, alguma coisa ali em si para isso. No início ele era usado o mineral de galena, que é um sulfeto de chumbo, que conseguia modular as ondas AM. Hoje em dia, esse mineral de galena ele pode ser substituído por outras coisas, como um diodo de germânio, de silício, que vai trazer até um melhor funcionamento para o circuito, trazer uma onda mais limpa. Bom, dando início ao conteúdo da parte de teorias sobre o funcionamento de rádio, temos as ondas eletromagnéticas, que são captadas pela antena do rádio e transformadas em energia para o circuito, o que faz com que o rádio funcione. Como previamente introduzido, elas são partículas que, quando se movimentam, lembrando que elas têm que estar eletricamente carregadas, elas acabam gerando campos magnéticos que irão gerar também campos elétricos, quando elas estão no movimento de aceleração ou desaceleração. E quando você combina esses campos, a combinação desses campos geram as ondas eletromagnéticas como conhecemos. Os campos também, outra característica importante de mencionar é que eles são perpendiculares entre si. Como resultado disso, a direção na qual a onda se propaga também será perpendicular a estes campos. Bom, a outra parte da teoria é sobre a modulação. A modulação é importante para que o transmissor consiga pegar um sinal periódico, o que faz com que ele consiga passar informações de um aparelho para outro aparelho, por exemplo. Esse sinal ele pode ser moldado em 3 diferentes aspectos, que são a fase, a amplitude e a frequência. No caso do rádio de galena, o sinal é modulado de forma AM, ou seja, a amplitude é modulada e a frequência e a fase são mantidas constantes. Bom, aqui nós temos os materiais utilizados para a confecção do rádio, como também os instrumentos que nos auxiliaram, né? Como por exemplo, um pedaço de lixa para lixar a parte da bobina ou desencapar alguma parte do fio de cobre para fazer as ligações do circuito, fita isolante para auxiliar no processo de montagem, ferro de solda para soldar o circuito com estanho
E os materiais, nós temos os materiais normais para a confecção do rádio. No nosso caso, a gente usa um cano de PVC, a tábua de madeira, o fio de cobre esmaltado número 28, o diodo de germânio 1N4148 e dois capacitores, um de 220 picofarads e outro de 101 picofarads também. Alguns parafusos para fixação do circuito e um alto-falante de alta impedância. Aqui está a nossa simulação do circuito. A gente utilizou o software Faustage por ser um pouco simples de entender e a gente já está um pouco familiarizado com ele. A gente já tinha feito outra simulação uma vez para outro trabalho e foi bem fácil de fazer com ele. As ligações são simples de fazer. Nele a gente utilizou um capacitor de 220 picofarads e um de 100, como a gente também fez no trabalho, no projeto final. A gente, quando simulou, a gente usou uma bobina de 600 mH, porém no nosso projeto final a nossa bobina não tem a mesma indutância, foi modificada. A gente acabou por não fazer uma nova simulação com os dados corretos do projeto final. Uma explicação rápida sobre o circuito transmissor eu vou fazer agora. Nós temos a antena que irá captar as ondas eletromagnéticas, que por sua vez também tem energia nelas, o que vai alimentar o circuito, e também há informações que elas levam junto consigo e vão levar também para o nosso circuito. A bobina e o capacitor de 220 picofarads acabam por fazer um circuito ressonador que vai possuir uma frequência que vai permitir a sintonia de alguma estação de rádio AM. Depois nós temos o diodo retificador, o diodo de germânio, que vai fazer a retificação do sistema, deixando apenas a parte positiva do sinal passar adiante. Basicamente, nós podemos falar que ele vai transformar a corrente alternada em corrente contínua no nosso circuito. O segundo capacitor de 100 picofarads, ele vai filtrar as ondas de radiofrequência e as de audiofrequência, fazendo com que as de audiofrequência vão para a nossa saída de áudio e as de radiofrequência vão para o terra. Bom, aqui temos alguns gráficos de ondas que são produzidos pelo circuito. O primeiro gráfico mostra o sinal captado pela antena. Já esse segundo é o gráfico após a passagem do sinal pelo diodo. Podemos observar que apenas o sinal positivo se mantém. Aqui as ondas na saída de áudio. O segundo capacitor de 100 picofarads, além dele apenas deixar as ondas de audiofrequência passar para a saída de áudio, ele também filtra ruídos. Por isso as ondas estão bem baixas neste gráfico. Bom, agora temos a parte de sintonia, ou seja, a parte da sintonização de uma rádio AM. Os responsáveis pela sintonia no circuito são o circuito RC ou a parte do capacitor com a bobina, porque eles são um circuito ressonador que produzem a chamada frequência de ressonância que vai fazer a sintonização com a rádio. A fórmula da frequência é essa, e também temos a fórmula da indutância para calcular a indutância da bobina, no nosso caso. Bom, aqui temos os cálculos do nosso rádio, confeccionado pelo grupo. Primeiro temos que fazer o cálculo da nossa bobina, que tinha um número de 200 espiras, um raio de 4 centímetros e o comprimento da bobina era de 8 centímetros.
nos dando um total de 2.513,6 henries. Agora, para o cálculo da frequência de ressonância, apenas substituímos os valores na fórmula, né? Com o valor da bobina calculado acima e com o valor da capacitância do capacitor de 220 picofarads, o que nos resultou numa frequência de 2.157,82 Hz. Foi assim que ficou montado o nosso rádio. A gente desenvolveu uma bobina enrolada num cano PVC com 200 espiras. Em uma das extremidades dela vai sair um cabo para antena, e para selecionar a frequência do nosso rádio, temos um cursor. Aqui em paralelo temos um capacitor de 220 PF e que logo em seguida vem o nosso diodo de germânio, que em paralelo também temos outro capacitor de 110 PF. E aqui temos o nosso alto-falante, que vai servir para reproduzir o som, né? E todo esse circuito tem saída no fio terra, tanto o circuito como a bobina em si. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre o funcionamento do nosso rádio. A antena dele, ela vai ser capaz de captar ondas eletromagnéticas que vão gerar uma corrente nela, que vai chegar até a bobina. O cursor que está na bobina serve para variar a indutância dela. E a bobina, com esse capacitor, ela vai girar um sistema de indutância capacitor que vai ressoar melhor no sistema. Após isso, indo para o diodo, ele é um semicondutor e ele será capaz de transformar a corrente alternada que está chegando em corrente contínua. O outro capacitor, ele vai ser responsável por dividir as ondas de radiofrequência e audiofrequência. As ondas de radiofrequência passarão pelo capacitor e vão para o terra. As ondas de audiofrequência que são as audíveis, irão reproduzir no nosso sistema através do alto-falante.